A gente bebia sexta, sábado, domingo e segunda. A gente chamava a segunda-feira de dominguinho, né? Tinha o domingo, a segunda dominguinho e a terça-feira chamava de dominguito, que era para continuar bebendo, né? E a minha vida era essa. Eu fui criado na igreja católica. A minha mãe era a catequista da igreja. A família da minha mãe, ela tinha, e tem até hoje, uma capela, uma igrejinha, né, Nossa Senhora das Graças. Então lá minha mãe nos ensinou assim, desde pequeno, a frequentar todos os domingos a igreja. Eu fui o construtor da igreja católica da Praça da Comunidade Novo Céu, município de Altazes. Fazia parte da liderança da igreja católica. Então eu tinha uma influência muito grande na igreja. Eu era aquele que tomava frente dos arraial da igreja, das programações da igreja, tudo era eu que tomava frente de tudo ali. O Christian sempre foi bom de relacionamento, até para trabalhar a gente fazia questão de estar junto. Que era exatamente que começava a trabalhar e já influenciava para beber também. A gente trabalhava de graça, só pela bebida mesmo. Eu bebia muito na época, então ali junto com o Tony, construindo ali, ele era o servente de pedreiro, eu administrava ali a obra. Nós tínhamos que ter ali 1 litro de cachaça todo dia, era de manhã um, de tarde outro, e a gente construía bebendo. A gente com o padre pegávamos o vinho lá da igreja, quando acabava a cachaça pulava pro vinho da igreja. E assim a gente fazia. Nós começamos a beber conversando em casa, e quando pensou que nós já estávamos no boteco já. Aí nós não tínhamos mais controle assim de dinheiro. Não, hoje ninguém mais vai beber não. Era de segunda a segunda, não tinha conversa. O Cristian era daqueles que fazia buraco na terra para a cachaça ficar fria. Ele já andava com uma garrafa de cachaça. Ele escondia uma garrafa de cachaça, impressionante. Ficava assim, ó, normal, parece que não tinha. Tu tinha que pegar assim para ver que tava o litro de velho barreiro, aquele litro grande assim, ele conseguia. Aí então o prazer para mim de estar numa festa com ele era por causa disso, da cachaça que ele te bebia, né? E aí virava a noite toda, a gente amanhecia pela essa aldeia aí. Christian era uma pessoa assim até legal, mas vivia bebendo. Vivia pelo beiradão aí, como vocês sabem que o Amazonas é cheio de rio, né? Então ele pegava as canoas, os barcos e saía por aí bebendo com os amigos dele, né? Então beber, eu acho que para ele era um esporte. Eu tinha uma influência muito grande com o povo da comunidade, então era muito fácil. Quase todo dia chegava gente diferente, e vamos embora, tomar uma, vamos embora. E a gente animado ali, eu tinha um som grande, ainda mais que os parentes da minha esposa são todos adventistas, então eles gostavam de ir lá, tentar me visitar para falar de Jesus para mim, né? Aí eu botava o som bem alto que era para eles irem embora logo. Eu não gostava de adventista. Eu não gostava, eu chamava de adventista de safado, de tudo enquanto não prestava. E as pessoas sabiam. Os irmãos da igreja sabiam que eu falava mal deles. Quando eu casei com o Christian, eu já era uma jovem envolvida na igreja. Só que o Christian, no início, ele parecia que também ia se envolver, mas aí depois que a gente casou, ele não quis mais que eu fosse na igreja. Quando eu estava bebendo nos bares, a gente falava bem alto mesmo. Mas era mais porque minha esposa, ela era adventista de berço, tinha os familiares, então e sempre eles queriam falar de Jesus para mim, aí eu... Só para você ter uma ideia, a Bíblia que a minha esposa trouxe, quando eu casei com ela, era adventista de berço, ela trouxe uma Bíblia rosa. E essa Bíblia eu dei com raiva da Bíblia, porque era uma Bíblia adventista. Ele pegou a minha Bíblia, que eu trouxe de casa, e ele deu para o vaqueiro dele, no qual ele usou para fumar. Ele fumou todinho a ela cigarro, de capa a capa, ele acabou com ela todinho, e eu ainda curtia aquilo ali, achava graça com os outros meus amigos,
E ela ficava triste, eu caçoava na frente dela mesmo, sabe? Para prejudicar, assim, ofender de qualquer maneira, atingir a igreja. Que era difícil de ter uma conversa com ele, né? Era difícil até de você dizer assim, eu vou dar um estudo para essa família e ele aceitar, porque a coisa era feia mesmo. Mas já vinha uma cena, já mais ou menos um ano atrás, que eu vinha tentando me reconciliar, porque minha esposa disse, se tu não parar de beber, eu vou te deixar. E eu, no começo, até achava que ela estava brincando, que não tinha coragem, mas chegou o momento que eu vi que ela estava decidida mesmo, né? Depois de casada, com os anos se passando, eu nunca consegui olhar para ele e ver ele tão envolvido na igreja. Eu nem imaginava que um dia isso pudesse acontecer. Até um dia eu tomar a decisão de ir para a igreja. Mas nesse percurso aí, teve um conflito muito grande.